Você já participou de um processo seletivo como candidato e nunca teve retorno sobre o resultado do processo de recrutamento e seleção? Então, isso é job ghosting. Bom, líderes prósperos, o nosso tema de hoje é recrutamento e seleção. O que é e como lidar com job ghosting? Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais, e vou te contar tudo sobre o job ghosting logo depois da vinheta. Bom, vamos começar com o conceito de job ghosting. Job ghosting acontece quando uma empresa convida candidatos a participar de um processo de recrutamento e seleção. Então, esses candidatos, eles participam de entrevistas, dinâmicas de grupo, de testes, de provas, né? E no final do processo de recrutamento e seleção, eles não têm retorno nenhum. Eles ficam sem saber se eles foram contratados, se eles vão ser contratados, se eles não vão ser contratados. O que é uma prática condenável, obviamente, porque assim, ó, o candidato, ele disponibilizou aquele tempo da sua vida para se dedicar ao processo de recrutamento e seleção, foi lá, se expôs, participou de todas as atividades. E o mínimo que essa empresa pode fazer é dar um retorno dizendo para ele se ele foi contratado ou não, se ele está já livre para outras oportunidades, se ele vai começar a trabalhar em breve nessa empresa. Então, infelizmente, isso acontece bastante, né? E essa é a prática que é chamada de job ghosting. É uma expressão que vem do inglês job de trabalho, ghosting de fantasma, né? Ghost é fantasma. Então é aquela empresa que simplesmente desaparece. E os candidatos relatam que muitas vezes eles tentam ligar para aquela empresa, tentam mandar mensagem e simplesmente eles não conseguem mais falar com os selecionadores. Lamentável, né? Bom, antes da gente falar dos motivos que levam as empresas a praticarem o job ghosting, eu queria te contar que a Synchrony oferece mentorias em carreira. Então, se você está aí perdido, precisando de um novo rumo para a sua carreira, de uma nova visão de futuro, da construção de um novo sonho, você pode contar com a Synchrony. A gente tem experiência internacional no assunto. Então, vai lá e visita o nosso site synchrony.com.br. Bom, um dos motivos que faz as empresas praticarem o job ghosting é a falta de uma área de gestão de pessoas estruturada. Então, muitas empresas não têm uma estrutura de gestão de pessoas, não têm processos de gestão de pessoas, e a pessoa, às vezes, que está lá tentando fazer algum trabalho, ela está fazendo o que ela acha que ela tem que fazer, mas ela não foi preparada, ela não foi treinada, muitas vezes não é um profissional de gestão de pessoas capacitado e que está lá se virando nos 30 para tentar fazer alguma coisa. Então é muito importante que as empresas criem essa consciência de que elas precisam ter uma área de gestão de pessoas estruturada com profissionais especializados, com processos específicos de gestão de pessoas para que esse tipo de coisa como o job ghosting não aconteça. Então, se a sua empresa precisar de ajuda com a estruturação da área de gestão de pessoas, vocês podem contar com a Synchrony, essa é a nossa especialidade. Então, visita o nosso site synchrony.com.br. Antes de a gente falar por que as empresas praticam o job ghosting, eu quero trazer um outro motivo para vocês. Eu preciso te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony. Então já se inscreve aqui no canal, lembra de ativar o sininho das notificações, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, a sua empresa pratica job ghosting? Ou sua empresa tem um processo de recrutamento e seleção profissionalizado? E você, como candidato, já participou de uma situação como essa de job ghosting? Então deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, um outro motivo pelo qual algumas empresas praticam job ghosting é a cultura de desrespeito às pessoas. Infelizmente, a gente ainda tem empresas que praticam esse tipo de cultura,
porque é o oposto do que a Synchrony faz nas empresas, né? Nós ajudamos as empresas a terem uma cultura de meritocracia, onde as pessoas são respeitadas e onde elas têm progressão de carreira e valorização de acordo com seus méritos. Inclusive, eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Meritocracia, como avaliar desempenho no trabalho. Nesse artigo eu trago dicas muito práticas de como a sua empresa pode sair de uma cultura de desrespeito às pessoas e passar para uma cultura de meritocracia, né? Então, onde as pessoas possam progredir na carreira por mérito, elas possam sentir que o sistema é justo, transparente, e isso vai fazer com que a sua empresa tenha muito mais engajamento, muito mais lucratividade, muito mais prosperidade. Então, eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, e eu quero te convidar para conhecer o blog da Synchrony em synchronyconsultoria.com.br. Estou te esperando lá. Bom, antes da nossa próxima orientação sobre job ghosting, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais e quero te convidar para ser um seguidor da Synchrony. A gente publica conteúdos todos os dias, ou quase todos os dias. Basta você buscar por Synchrony Consultoria em qualquer uma das grandes redes sociais, passar a ser um seguidor da Synchrony e é grátis. Bom, um outro motivo pelo qual as empresas acabam praticando job ghosting é o excesso da utilização da inteligência artificial. Então, os robôs fazem muitas coisas no processo de recrutamento e seleção e esse processo ele acaba perdendo a sua humanização. E calma, gente, eu adoro inteligência artificial, eu uso inteligência artificial na Synchrony para vários processos. Eu estudo marketing digital, internet e tecnologia há vários anos e eu gosto muito de ferramentas que facilitem o nosso trabalho. O problema é o excesso de utilização das ferramentas, né? Então tudo fica muito automático e a gente perde o contato com o candidato. E num processo de recrutamento e seleção, o candidato é a parte mais vulnerável do processo. Então, dar um retorno para ele, se ele foi selecionado ou não, é extremamente importante. Alguns selecionadores não gostam de fazer isso, e eu sempre falo o seguinte: se é difícil dar o feedback para os candidatos, pelo menos avisa para os candidatos, olha, você foi selecionado ou não foi selecionado, né? Porque isso dá um outro direcionamento para a vida dos candidatos. E por falar em recrutamento e seleção, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Tech Recruiter, Segredos e Desafios. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho dos selecionadores das empresas de tecnologia, você precisa assistir esse vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, agora a gente vai falar sobre como lidar com o job ghosting, né? Bom, quando um potencial cliente faz contato com a Synchrony, eu já observo desde os primeiros passos, as primeiras conversas, se aquele potencial cliente que quer comprar o trabalho da Synchrony, se ele tem os mesmos valores, o mesmo propósito, se ele tem disponibilidade de mudança. Então eu já vou observando para ver se a gente vai conseguir construir uma relação ganha-ganha, o que nem sempre é possível, e os clientes da Synchrony sabem que eu recuso muitos trabalhos em virtude disso. Então, assim, ó, quando a gente está falando de você como candidato, eu sempre digo para os meus mentorados, vocês devem observar como aquela empresa está tratando os candidatos durante o processo seletivo, porque isso é uma sinalização do que vai ser depois. Então, se o processo de recrutamento e seleção já é um poço de desrespeito, não espere outra coisa depois que você for contratado, né? Então, é muito importante ficar atento. E além disso, você deve pesar bem, né? Daí você vai dizer assim, mas Deise, eu vou morrer de fome se eu não pegar esse trabalho. Então, pegue o trabalho, né? Você pode entrar numa empresa que você já sabe que é ruim, ficar um tempo, manter ali os boletos em dia e ir embora numa futura oportunidade, né?
mas eu deixei aqui no canal um vídeo para te ajudar com esses aspectos, chamado Quando e Como Recusar uma Proposta de Emprego ou de Trabalho. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Muito obrigada, até a próxima!